Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias, livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Alguns que lembram o cântico que é dos livros da Bíblia, vai lembrar Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Sofonias, Ageu e assim vai. Muito bem, Abacuque capítulo 1, diz o seguinte, a partir do verso 1 até o 11, sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Eles criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Até aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Também porque o Senhor tem colocado à nossa disposição a Tua palavra. Obrigado pela liberdade que temos de lê-la, de proclamá-la. Muito obrigado pela oportunidade que temos de nos reunir como igreja. E pedimos que o Senhor agora fale conosco. Fala o nosso coração e ensina-nos pela Tua palavra. Nós rogamos estas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Segundo os estudiosos, Abacuque atuou por volta dos anos 609 a 598, aproximadamente 10 a 11 anos, é o período que ele atuou, que ele profetizou, que ele atuou nos seus dias. Ele teria sido um profeta contemporâneo de Jeremias. Jeremias, quando nós acompanhamos a sua história, percebemos Jeremias vivendo os dias que antecedeu o cativeiro babilônico e até participou do próprio início desse cativeiro, sofrendo, vendo todo o terror que Nabucodonosor impôs sobre a nação e, portanto, essa atuação de Abacuque se dá nesses dias que antecederam a chegada de Nabucodonosor. Em seu livro, que é um livro pequeno, ele é chamado dos profetas menores. Nesse livro se destaca as suas orações, registro das orações dele a Deus, orações que se tornaram o ponto central da sua mensagem. Diante do cenário difícil que ele vivia, nós nos deparamos também com o tema central desse livro, que é a soberania de Deus. Temos falado sobre isso na nossa classe lá, de doutrinas básicas, mas essa é uma doutrina que permeia toda a doutrina reformada, a soberania de Deus. Tema esse que tem muito a ver com os dias difíceis que Abacuque vivia e também nós vivemos. Vivemos dias em que nós precisamos mais e mais
termos consciência de quem é Deus na história, de que Deus domina sobre todas as coisas. Nessas palavras aqui do OF, o missionário que se encontra lá na região do Oriente Médio, segundo as suas palavras, ele próprio fala que ele não consegue entender o que está acontecendo, mas eles sabem que Deus está no governo. E entendermos ou crermos na soberania de Deus implica nessas coisas, nesse entendimento de que Deus tem o controle de tudo. Assim como se deu com Abacuque, essas situações que nós vivemos nos levam a considerar alguns pontos. E o primeiro deles que Abacuque, ele declara que, está nas suas entrelinhas, é que os caminhos de Deus são misteriosos. Nós não conseguimos entender os caminhos de Deus, nem com respeito à história como um todo, do mundo como um todo, mas os próprios caminhos de Deus com respeito à sua vida. Com respeito à sua vida, aquilo que você vive, as coisas que te afligem. Nós vemos em tudo esse mistério dos caminhos de Deus. Sabemos que tudo está nas suas mãos. Nós falamos isso, cantamos isso, podemos declarar isso verbalmente. Mas quando olhamos para os acontecimentos que envolvem o mundo e que envolvem a nossa vida, logo nós notamos que não conseguimos entender os desígnios de Deus, os seus propósitos, os seus planos para o homem como um todo, planos para a nossa própria vida. Situações parecidas com essa que vivia Abacuque sem entender, Paulo também viveu isso quando ele, naquilo que foi revelado para ele acerca do mistério de Deus com respeito à salvação do homem, por exemplo. Aqui em Romanos 11:33, quando ele declara essas coisas que ele não compreende, esses mistérios de Deus, ele aqui no capítulo 11, verso 33 de Romanos, ele escreve o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós não conseguimos compreender os caminhos de Deus, não conseguimos entender essas coisas. Mas veja que alguma dessas atuações de Deus em relação a essas coisas incomodou o profeta. O profeta ficou incomodado com algumas coisas dentro desses misteriosos caminhos de Deus, coisas que lhe chamavam a atenção e que pode chamar a sua atenção também. Chamou a atenção dele, primeiramente, a inatividade, vamos chamar assim, a inatividade de Deus. O profeta vivia um contexto de injustiça, de violência, de iniquidade, e embora ele clamasse, Deus parecia não ouvi-lo. No verso 2, ele expressa isso: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando clamarei eu, Senhor, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Ele vivia esse conflito de não perceber, de não compreender a inatividade de Deus, assim como se dá por vezes conosco. Ele não entendia o silêncio de Deus nessas coisas. Quantas coisas nós clamamos a Deus e nós não ouvimos uma resposta, não vemos Ele respondendo, Ele dando atenção. O silêncio de Deus diante de tantos problemas que nós passamos, de tantas orações que nós fazemos, Ele não compreendia isso, como também nós não compreendemos. Por quantos motivos nós temos orado? Nós temos uma lista de oração que nós fazemos uso dela nas terças-feiras pela manhã, nas quintas-feiras à noite, nas vigílias, como vamos ter agora na sexta-feira, orações que nós temos, algumas delas têm sido motivo há anos. Quantas causas justas, pelo menos aos nossos olhos, temos colocados diante de Deus? Há quanto tempo esperamos por algumas coisas e nada acontece? Porque Ele não responde às nossas orações.
Abacuque notou não somente que os caminhos de Deus são misteriosos pela sua inatividade, mas também por suas providências, por vezes, inesperadas. Aos nossos olhos, nem sempre Deus age, mas às vezes também no seu agir, Ele traz providências inesperadas, surpreendentes como respostas às nossas orações. Pedimos paciência, tem pessoas que já falam, eu não peço paciência mais para Deus. A gente pede para Deus nos dar paciência e nos dar lutas. Provavelmente para a gente aprender com essas lutas a paciência. O povo de Deus, quando lá no cativeiro, Judá, lá, os judeus, pediam que eles queriam ser felizes em Judá. E Deus falava, não, orem pela terra onde vocês se encontram. Foge ao nosso entendimento essas coisas. Abacuque clamava contra a iniquidade geral que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Ele queria soluções. Passou bom tempo sem resposta, mas quando veio a resposta, ele ficou perplexo. Na sua mente ele já tinha prescrito ou desenhado como Deus lhe responderia. Ele cria que Deus iria castigar o povo, sim, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo, mas em seguida ele promoveria um avivamento, eles se voltariam para Deus e tudo estaria resolvido. Ele imaginava dessa forma. Prescrever as respostas de Deus às nossas orações é uma tendência de todos nós. Todos nós levamos nossas orações a Deus, mas nós já levamos já com um desenho de como aguardamos as respostas. O Ciro Naamã, quando ele foi para Israel à procura de uma cura, e ele chegou até Eliseu, e Eliseu falou para ele, olha, você vai e se banha 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou indignado, ele falou, não é assim que eu imaginei que eu ia chegar aqui, você ia passar a mão sobre a minha ferida, e eu seria curado. Era isso que ele tinha em mente, nós também temos em mente. Respostas que nós esperamos de Deus. Os caminhos de Deus não são apenas misteriosos, só em vista do seu silêncio, ou das suas providências inesperadas, mas também pelos seus instrumentos incomuns. Veja que Abacuque ficou surpreso quando ele ouviu a resposta de Deus. Ele clamava por uma solução, ele clamava para que aquela situação do povo se consertasse, e Deus diz na sua resposta que ele enviaria os caldeus contra eles. A partir do verso 6, nós vemos aqui a resposta que Deus ia dar a esse povo. Está vivendo iniquidade, esse povo está distante de mim, esse povo está vivendo com violência, esse povo está praticando injustiça. Versículo 6, pois eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de suas moradas, de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. São esses que eu vou enviar para disciplinar o meu povo. Não era isso que Abacuque tinha desenhado. Não era isso que Abacuque esperava que viesse para tratar aquela situação, para resolver o problema da injustiça do seu povo. Eles vêm para trabalhar na vida do povo. Diz aqui o versículo 9, eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Era esse povo, essa nação, que ia vir contra Israel para fazer a justiça, para castigar a iniquidade daquele povo. E quando Abacuque ouve essa resposta, ele fica preocupado. Versículo 12 e 13, ele diante dessa resposta, ele diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tua rocha minha, o fundaste para servir e disciplina. E ele continua, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar?
Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, como que o Senhor pega uma nação como essa, terrível, para castigar o teu povo? Não era essa a resposta que ele queria, não era isso que ele esperava, não era isso que ele tinha em mente. Não era essa resposta que ele aguardava, e quando veio a resposta ele ficou surpreso. Ele dizia, mas os caldeus são piores do que nós, como que o Senhor vai pegar uma nação dessa para disciplinar o teu povo? Eles são piores do que nós. Ele não compreendia isso. Além dos caminhos de Deus serem misteriosos, às vezes o seu silêncio, às vezes as providências inesperadas que ele traz, às vezes os instrumentos estranhos que ele usa no decorrer da história. Mas além disso, os caminhos de Deus também por vezes são mal compreendidos. Nós não compreendemos os caminhos de Deus. Por mais que a gente tente, não é possível isso. Aliás, Isaías já diz isso quando Deus falando através de Isaías, os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais elevados que os vossos caminhos. Nós vemos isso, mas é mal compreendido, a começar pelos próprios fiéis. O povo de Deus não cria, por exemplo, naquilo que Abacuque está trazendo, nessa resposta que ele trazia. Eles não criam nisto. Eles não criam que de fato as nações iriam vir contra eles. O profeta Jeremias, que é contemporâneo de Abacuque, quantas vezes ele falava sobre isso contra o povo, e o povo não queria ouvir, e ainda dizia, fala para a gente coisas boas, você vem com más notícias. A mesma coisa ocorre no nosso meio hoje. Não levamos a palavra de Deus a sério como deveríamos. Não cremos que o seu cuidado tem a ver com a nossa obediência. Não cremos que vamos sofrer consequências dos nossos atos. Nós vamos decidindo algumas coisas, vamos tomando alguns caminhos, e alguém já está dizendo para nós, olha, esse caminho não dá certo. Isso não é bom. Não é isso que Deus ensina, não é isso que Deus orienta, mas nós sempre temos algum argumento para defender que nós vamos seguir aquele caminho, e Deus não está assim tão contrariado como as pessoas às vezes nos falam. O povo de Deus não muda. A essência do homem de Adão é a essência do homem de hoje e a essência do último homem da terra. Nós somos assim. A verdade é que Deus cumpriu a sua palavra e todos vieram a sofrer aquele mal. Eles não compreendiam o que Deus estava falando. Nem o seu povo, nem o mundo compreende o que Deus também passa, o que Deus transmite. Conforme o nosso texto aqui, os caldeus estavam sendo usados por Deus. Eis que suscita os caldeus. Os caldeus quem são? Nabucodonosor, Babilônia, Caldeia, é ali, é esse povo. Deus diz que vai suscitar os caldeus. Os caldeus também, quando eles vieram contra Israel, eles também não entendiam, como seria talvez até natural, eles não entendiam que essa vinda deles, esse ataque deles contra Israel, na verdade estava sendo comandado não por Nabucodonosor, mas era o próprio Deus que estava comandando essa situação. Nós também não temos essa visão tão elevada como deveríamos ter. Nós vemos o homem, não vemos Deus. Nós vemos as situações, não vemos Deus além ou acima das situações. Quantas coisas estão acontecendo na nossa vida e nós estamos vendo pessoas, estamos vendo aquele e aquela e não vemos Deus. Assim também era essa situação. Os próprios caldeus não entendiam que eles estavam sendo instrumentos de Deus para castigar o próprio povo de Deus.
Eles não compreendiam isso. No verso 11 diz assim, sobre eles, sobre os caldeus: então passam como o vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Os caldeus, para eles, o Deus deles era a força. Nos versículos 15 e 16 desse mesmo capítulo, diz assim: por isso, sobre os caldeus ainda, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Eles pegavam esses instrumentos que eram importantes para a guerra, que eles criam que era o meio da vitória, e ofereciam incenso, sacrifícios a esses instrumentos, como se eles devessem a esses instrumentos a vitória que eles obtinham, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Deus usava os caldeus, mas os caldeus, para eles eram que estavam fazendo isso. Eles criam que eram eles que estavam no comando, não compreendiam o comando de Deus. O homem sem Cristo também não compreende a sua própria instrumentalidade nas mãos de Deus. Deus não usa só o seu povo, Deus não usa só os crentes, Deus usa o ímpio também. Os ímpios também são instrumentos de Deus. O mais rebelde dos homens pode ser exatamente o instrumento que Deus está usando. Senaqueribe, por exemplo, o rei da Assíria, quando invadiu Israel, ele achava que era ele que era o poderoso, que era ele que era o Senhor, que era ele que era assustador contra as nações. Mas Deus fala para ele: não foi você, foi eu que deixei essas nações assustadas quando você a invadiu. Não foi por causa da sua força que eles tremeram, eu coloquei medo no coração deles por conta de você. Ninguém compreende isto. Os homens não compreendem a autoridade de Deus sobre as suas vidas. Os homens atribuem aquilo que eles vivem à sua inteligência pessoal, às suas escolhas pessoais. É ele que decide. Ele não percebe Deus. Eles trabalham, mas não percebem que Deus é quem lhes deu aquele emprego. Eles trabalham, mas não percebem que é Deus quem lhes deu aquela saúde para trabalhar. Eles vencem na vida, mas não percebem que Deus é quem lhes deu a inteligência que eles têm. Os homens não compreendem, nem os fiéis, nem o mundo, inclusive o próprio profeta não compreendia o que Deus estava fazendo, o que Deus estava anunciando. Até pelos portadores da palavra, até os portadores da palavra se equivocam na compreensão daquilo que Deus está realizando. Veja que, embora Abacuque fosse o portador da palavra, ele estava desconcertado diante da resposta de Deus. Ele não compreendia isso. Ele não conseguia aceitar aquilo que Deus anunciou a ele, queria fazer, a resposta que Deus deu para ele. Como que pode o Senhor usar esse instrumento? É interessante também que quando Deus chama Ananias para ir até a rua direita, e lá estava Saulo, e que ele deveria orar por Saulo para que ele recuperasse a vista, Ananias também tentou como que abrir os olhos de Deus. Senhor, esse homem ele é terrível, está causando grandes males ao teu povo. Ele não compreendia também. Diante de tudo isso, como nós podemos caminhar na nossa vida com segurança, dentro da realidade de que os caminhos de Deus são misteriosos e que podem ser mal compreendidos? Como nós vamos viver? Como que nós vamos conviver com essa situação de que Deus fica em silêncio, Ele não nos responde, parece inativo? Como vamos conviver com a nossa vida, levar em frente, se os caminhos de Deus são misteriosos? Se Ele nos surpreende por vezes com respostas inesperadas?
Se os instrumentos que ele usa nós não conseguimos entender, como que Abacuque ia enfrentar isto? Lá no capítulo 2, versículo 20, nós vemos que Abacuque precisou abrir mão dos seus pressupostos todos. Diante daquilo que ele estava vendo, daquilo que Deus já disse que ia fazer, ele precisou abrir mão dos seus pressupostos. Nós temos muitos pressupostos, muitos. Nós somos cheios de pressupostos. Mas quando se trata da condução de Deus, da direção de Deus, do governo de Deus, eu preciso abrir mão dos meus pressupostos. No capítulo 2, versículo 20, ele escreve o seguinte: o Senhor, porém, está no seu templo. Ou seja, Deus está no governo. Deus está dirigindo todas as coisas. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque entendeu, eu preciso me calar. Eu não consigo compreender os caminhos de Deus. Eu não consigo compreender o que Ele está fazendo. Eu não consigo compreender por que Ele age assim. Eu não consigo compreender por que Ele não me ouve. Porque a minha oração, que parece ser tão justa, tão natural, Ele não me responde. Abacuque se depara com essas coisas e ele entende que ele precisa se calar e render-se ao fato de que Deus, é Deus quem está no controle da história, que é Deus quem vai realizar todas as coisas segundo a vontade dEle. A coisa mais simples e preciosa ensinada por Jesus e que nós não conseguimos compreender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não consigo compreender, eu não consigo aceitar, não consigo me submeter a isso, porque eu questiono. Eu não consigo me calar. E Abacuque se depara com essa situação. Então ele diz: o Senhor está no seu templo. Cale-se diante dele toda a terra. Notem que Deus só nos parece inativo em suas providências inesperadas, em seus instrumentos estranhos, porque nós não temos tomado em consideração que Ele está no controle. Eu não entendo, eu não sei por que é assim, eu não sei por que Ele não responde, eu não sei por que as coisas não acontecem, mas eu sei de uma coisa: Deus está conduzindo tudo isto. Tudo isto está acontecendo segundo a vontade de Deus, porque se Ele não quisesse que acontecesse, simplesmente não aconteceria. Tentar entender os fatos que nos cercam sem considerar esse controle divino, essa soberania de Deus, pode levar o cristão e o mundo e o próprio portador da palavra a não compreender, a interpretar equivocadamente os caminhos de Deus. O povo de Deus havia perdido de vista o domínio de Deus, o controle de Deus. Eles se viam sendo atacados pelos caldeus puramente. Eles não conseguiam ver que era Deus que estava no comando desse ataque dos caldeus contra eles. Eles não conseguiam entender, como nós não entendemos tantas coisas. Eles precisavam entender e sempre ter em mente o que nós também precisamos, que a história, nós temos falado muitas vezes, a história segue o plano de Deus. Tudo isso que está acontecendo, tudo segue um plano de Deus. Em Isaías, capítulo 46, versículos
9 e 10, Isaías 46, 9 e 10, o Senhor diz o seguinte através do profeta: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu, lembra-se, ele está dizendo para o povo lembra, que eu sou Deus, que não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isso daqui, irmãos, não é para o mundo, isso daqui é para a minha vida. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, tudo está sob o governo de Deus. O Salmo 115, versículo 3 diz o seguinte: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Para nós, os fatos bons ou ruins parecem ser puramente ou obra do acaso, ou um acidente, ou provocado pelo homem. Mas isto é um tremendo engano, porque à luz da Bíblia, Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história da sua vida. O que você está vivendo, o que eu estou vivendo, Deus está no governo, Deus está no controle. Ele sabe como, onde, quando e com quem Ele vai trabalhar para cumprir todos os seus propósitos, todos os seus planos, santos e insondáveis. Seja quanto à história mais ampla com respeito ao mundo, seja com respeito à minha vidinha. Abacuque iniciou seu livro cheio de questões, cheio de perguntas, cobrando respostas. Ficou inconformado com a resposta que recebeu, mas ao se calar e render-se ao governo de Deus, ele encontrou paz. Ele ainda ora, aqui no capítulo 3, ele ainda ora, pede que o Senhor avive a obra das suas mãos. Ele declara nessa oração que os caminhos de Deus são eternos. E aí no versículo 16, ele diz assim, do capítulo 3, eu ouvi o Senhor, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Quando ele ficou em silêncio, quando ele se calou, quando ele entendeu, olha, Deus está governando tudo isso, eu não entendo, eu não compreendo, eu não consigo avaliar essas coisas, mas Deus está no governo e eu me calo. Aí ele teve paz. Ele entendeu que ele devia esperar essas coisas em silêncio. A partir daí, Abacuque não somente descansa, mas ele experimenta, eu diria, como que um crescimento espiritual. Um crescimento espiritual. A sua oração agora é diferente. Ele não é mais um inconformado. Até quando, Senhor? Porque o Senhor não me ouve? Porque o Senhor não me escuta? É assim que ele começa a sua situação ali. Mas agora é de alguém, uma oração de alguém que de fato descansa a sua vida e confia em Deus. Seja nas circunstâncias mais complicadas, como aquela que ele estava vivendo no início,
ou na situação mais fácil. E aí então ele continua na sua oração para encerrar, né? Versículo 17 do capítulo 3 em diante, aquela oração conhecida. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. A gente tem que ir mais longe quando está lendo essa oração. Ele não está falando apenas do fruto da videira. Ele está falando da minha vida, nas coisas que não dão certo, nas coisas que não funcionaram, nas coisas que eu esperava de um jeito e não deu, nas coisas que eu clamei tanto para Deus fazer alguma coisa e Ele não fez. É mais do que ele está usando as figuras daquele meio, daquele ambiente onde ele vive, para nos ensinar coisas profundas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Muito diferente de quando ele começou todo esse quadro. Ele se calou, ficou em silêncio, reconhecendo: Deus é Deus. Portanto, irmãos, nós não devemos nos surpreender com os fatos difíceis, incompreensíveis, que por vezes nos acometem, nos surpreender com o silêncio de Deus em tantas coisas que temos colocado diante dele. Não devemos nos surpreender com a falta de respostas, ou com as respostas que vêm e nós não entendemos por que elas são assim. Mas nós precisamos antes compreender em tudo um agir de Deus. Provérbios 3,6 diz lá: reconhece-o, veja a Deus em todo o teu caminho, naquelas coisas que estão complicadas, nas coisas que funcionaram, nas coisas que não deram certo. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai te dar paz. É isso que nós aprendemos com Abacuque. Abacuque nos ensina a descansar o coração em Deus. Não porque deu tudo certo, não porque as coisas saíram como eu esperava, mas porque eu sei que Deus está governando todas as coisas. E o nosso Deus, o Deus que nós cremos, devemos saber que Ele é sábio demais para errar. Deus não erra, gente. Sabe aquelas coisas que não deu certo na sua vida? Deus não errou, não. Deus não erra. É sábio demais para errar. E sabe aquilo que aconteceu que você não gostou, que te parece um mal? Saiba também que Deus é amoroso demais para nos fazer algum mal. Posso não entender tantas coisas, não compreender tantas coisas, mas eu sei, como diz Paulo, em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que Ele me ama, independente das coisas que eu vivo, que eu sofro. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E é isso que Abacuque precisou se deparar, ele precisou se calar, precisou ficar em silêncio e descansar o seu coração em Deus. Que Deus nos ajude também a descansar o coração nele. É uma disposição difícil para nós que anelamos tanto ter o controle das coisas, anelamos tanto ter um certo domínio das situações,
Anelamos tanto ter as respostas, mas precisamos nos calar e descansar em Deus. Que Deus nos ajude nisto. Amém?